Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de abril, terça-feira é dia de entrevista, é dia da gente receber aqui convidados mais que especiais e hoje uma convidada linda, está aqui embaixo, Josi Zurdo. Josi Zurdo vai estar falando com a gente aqui daqui a pouquinho, a Josi, que ela é da Via Voice for Fashion, é assim que fala, né, Josi? Via Voice Perfeito. for Fashion. Né? A Josi, ela é idealizadora da Via Voice for Fashion, é uma marca de moda para pessoas com nanismo. Ela criou uma tabela de medidas para pessoas com nanismo, né? E seu trabalho está aí pautado na inclusão e na prática do uso da moda como ferramenta de transformação social. É muito bacana, daqui a pouquinho a gente volta para falar com a Josi. Josi, obrigado, viu? Obrigado por ter Eu que aceitado agradeço. o nosso convite. E já já a gente vai estar falando contigo. Eu só tenho que passar um recadinho aqui, que sexta-feira a gente vai estar sorteando esse livro. Você conhecia, Josi, Epopeia Ignorada? Já ouviu falar desse Não, livro? não Epopeia conhecia. Ignorada é um livro maravilhoso escrito pelo Otto Marques da Silva. É um best-seller lançado na década de 80. Na década de 80 esse livro esgotou. E de lá para cá não foi mais lançado, não foi mais reeditado. E o Otto Marques da Silva, um pouquinho antes dele falecer, ele pediu para que a nossa editora pudesse reeditar e pudesse relançar esse livro, essa obra para ele. E ele reestruturou toda essa obra, né? Revisou, atualizou, tanto que ela era um livro só e ela virou 2 volumes agora, toda reeditada e Que revista pelo legal. Otto Marques da Silva. E a gente vai estar sorteando agora, para quem clicar aí no nosso portal, nesse botão que você está vendo aí, ó, sorteio do livro, na Uhum. sexta-feira, ao vivo, a gente vai estar sorteando para um sortudo só, para uma pessoa só, para levar para casa essa coleção com 2 volumes da Epopeia Ignorada, revista e revisada e toda reescrita. E olha, pra você ter uma ideia do sucesso que esse livro fez na década de 80, se você entrar na internet, no Google, e procurar o livro, o primeiro Epopeia Ignorada, lá da década de 80, tem gente que chega a vender por 800, R$ 1.000 um exemplar Olha, usado. Vai vendo. É de tão que massa. interessante que é e de tão importante que é essa obra para o universo da pessoa com deficiência. Bom, importante também é a gente saber mais sobre design universal, diversidade assistiva, e é por isso que hoje, terça-feira, todas as terças e quintas, a gente tem aqui na TV Reação a presença do professor Duda e as suas cápsulas de design universal e diversidade assistiva. Vamos lá, vamos ver acompanhar aí o que o professor Duda trouxe na aula de hoje para a gente. Vamos lá, já já a gente volta. Olá, Rodrigo Rosso, meu grande irmão, que está apresentando mais um boletim diário de notícias do Sistema Reação de Comunicação. Hoje você está entrevistando Josi Zurdo, idealizadora do Via Voice for Fashion, uma marca de moda especializada em naninos e nanismo, marca especializada em nanismo. Rodrigo, que há 26 anos está aí dentro desse mercado da pessoa com deficiência e agora está entrando de cabeça no mercado da diversidade assistiva. Pessoas idosas, pessoas obesas, todo o universo das pessoas com deficiência, gestantes, acidentados e pessoas com alta e baixa estatura. Parabéns, Rodrigo, para esse novo programa que você está apresentando hoje. E vocês já sabem, hoje é terça-feira, dia do professor Duda, que está trazendo uma novidade para vocês nesse quarto. Olha só, quarto programa do Momento Inclusão com o professor Duda. Para você acessar o programa Momento Inclusão, basta entrar no site www.momentoinclusão.com.br e clicar no quarto programa. Se você não assistiu aos 3 primeiros, todos estarão lá na home do site momentoinclusão.com.br. Esse quarto programa eu vou contar para vocês. Além da continuidade da entrevista com a professora e psicopedagoga Cleusa Mangueira Sonevende, nós também publicamos no link do site Fique Sabendo matérias e detalhes sobre a dislexia. Vale dizer que nós estamos apresentando a educação de qualidade dentro dos objetivos do ESG. Vocês já sabem, o professor Duda trabalha com ESG mais Duda. Duda, de Design Universal e DA de Diversidade Assistiva. Rodrigo, aguardo todos acessando o site momentoinclusão.com.br. Obrigado por esse espaço maravilhoso e esperamos todos vocês, assinantes e ouvintes, espectadores
do programa fantástico Boletim Diário de Notícias. Rodrigo, Josi, um beijão na alma de vocês. E o professor Duda espera vocês no momentoinclusão.com.br. Esse aí foi o professor Duda, com a aula de hoje. E daqui a pouquinho, hein, depois do intervalo comercial agora, que a gente vai ver o recadinho da Caoa Sherry, do JBC e da Biomob, a gente volta com ela, que tá aqui, ó, a Josi Zurdo, e vamos falar sobre moda, Via Voice Fashion, a carreira da Josi, vamos falar sobre tudo que ela já fez, a moda, mais de 400 tipos de nanismo que existem, ela fez a moda para esse público, ela que é lá da cidade de Hortolândia, tá certo? Perfeito, Hortolândia. É lá da cidade de Hortolândia, a Josi Zurdo, diretamente da grande Hortolândia, falando com a gente daqui a pouquinho. Então vamos lá para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. A Caoa Sherry oferece uma oportunidade única para o público PCD. Tigo 5X Pro completíssimo, eleito o carro do ano para cliente PCD, por R$ 143.934,60 à vista, ou entrada mais 48 parcelas de R$ 1.832,90. Você não vai perder, vai! Caoa Sherry. Recuperação de crédito de IPI e compensação de tributos para fabricantes de cadeiras de rodas e insumos hospitalares. Procure JBC Service. Temos uma equipe especializada para auxiliar a sua empresa. Consulte-nos e saiba como. jbcservice.com.br. Telefone WhatsApp 11 99231 3129. Sua empresa é acessível? Desde 2014, a Biomob ajuda empresas a se tornarem acessíveis para atender às exigências da Lei de Cotas, as melhores práticas do ESG e para garantir um ambiente mais harmônico e inclusivo. Consulte-nos para suas necessidades de empregabilidade da pessoa com deficiência, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, treinamento do comportamento inclusivo. Invista em acessibilidade. O lucro é contribuir para um mundo melhor. Instituto Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão. Rua Afrânio de Melo Franco, 333, Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro. Telefone WhatsApp 21 96537 9669. biomob@biomob.org. É isso aí, estamos de volta com a nossa convidada especial de hoje, Josi Zurdo. Muito obrigado, um grande abraço para você, muito obrigado de você estar aqui com a gente. Eu sou um fã do seu trabalho, a gente não se conhecia pessoalmente, mas eu sou um fã do seu trabalho há muito tempo. A gente está aqui há 26 anos com o Sistema Reação, com a revista Reação. Só isso, e eu venho te acompanhando. Só isso só. Acho que não é nem a sua idade, Josi. Obrigado pelo elogio, mas é. Não parece. A Josi, ela é criadora e idealizadora da Via Voice for Fashion. Essa menina faz um sucesso danado. Ela já teve na TV, naquele programa dos tubarões lá, como é que chama? O Shark Tank, né? Shark Tank. Participou da sexta temporada do Shark Tank, lá na Sony Channel. O programa oferece aí aos participantes oportunidades de negócio, bem legal, ela vai contar tudo pra gente aqui. Eu queria que a Josi começasse se autodescrevendo. Eu vou fazer a minha autodescrição, Josi, e a Andréia vai fazer a dela, e depois eu queria que você fizesse a sua. Eu sou um homem branco de poucos cabelos, sou do Sistema Reação, Rodrigo Rosso, vestindo uma camiseta polo preta, com óculos de lentes transparentes de grau, com hastes pretas, e atrás de mim um painel da TV Reação. Eu estou aqui no estúdio da TV Reação em São Paulo, e do meu lado a Andréia, nossa intérprete de Libras. Andréia, está com o microfone ligado? Faz você a sua descrição. Vou tentar fazer aqui. Eu sou uma moça morena, de cabelos pretos, caracolados, à altura do ombro, um fone preto com microfone, uma blusa preta de gola V, mangas até um pouquinho abaixo do cotovelo, atrás de mim um painel branco da empresa Icon Libras. É isso aí, agora a gente vai para a nossa convidada, Josi Zurdo.
Olá, eu tô aqui, eu tô na minha casa, eu tô numa parede de fundo branco, sentada numa poltrona preta. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, castanho escuro. Eu tô com batom rosa e uma camisa sem manga mostarda. É isso aí, essa é a Josi Zurdo. Josi, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, já que você se apresentou para nós, um pouquinho da sua carreira profissional, né? Hoje você trabalha com moda e inclusão, mas parece que nem sempre foi assim, né? Você trabalhava com design gráfico, é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua carreira até você chegar aqui, onde você está hoje, trabalhando com pessoas com deficiência, pessoas com nanismo. Legal. Primeiro, Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade. Eu falo que o que eu mais gosto de fazer na vida é falar. Eu falo demais, aliás. E especialmente falar da Via Voice, assim, sabe? É o que eu mais gosto de falar real, oficial, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui num espaço tão importante. E é por espaços como esse que eu luto hoje. Hoje eu faço parte aí do time de vocês, da gente dar visibilidade para as pessoas com deficiência, né? Eu tenho 35 anos, eu sou formada em design gráfico, mas a minha carreira profissional inteira eu trabalhei no mercado corporativo, mas sempre em RH e em marketing. Eu nunca trabalhei especificamente com design gráfico. Eu fiquei por 8 anos nesse universo corporativo, e em 2019, quando eu fui desligada, eu sabia que naquele momento eu não queria mais trabalhar nesse universo corporativo. E eu sou uma mulher de 35 anos de 1,49 m. Embora eu não tenha nenhuma deficiência, eu sempre tive problema de encontrar roupa para mim. Então, especialmente na fase adulta, as peças mais arrumadas, as peças de alfaiataria, sempre foram um sonho de consumo e que eu tinha que gastar. Vou dar um exemplo para mim que é o mais emblemático da minha vida. Eu sempre quis ter um blazer. Daí eu ia lá nas lojas, um blazer custa em torno de uns R$300. Então eu tinha que pagar R$300 no blazer e 180, às vezes R$200, porque eu tinha que abrir o blazer inteiro para refazer. Quando eu saí desse mercado corporativo, eu juntei a fome com a vontade de comer, eu falo, porque eu tinha a rescisão do trabalho para ajudar meu marido empreendedor nato, assim, a vida inteira empreendeu. E daí eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar, sabia? Eu acho que eu não sou a única baixinha do mundo. Eu acho que eu vou empreender, acho que eu vou tentar trabalhar com moda. E foi assim, sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação na área. Eu criei uma marca que chama Cintura de Boneca, que ainda existe, para mulheres baixinhas. Qual que era o tchan da cintura de boneca? Cara, pensar na estrutura corporal de nós baixinhas. Depois eu fui descobrir que existe até um nicho no mercado que chama moda petit. Eu fiz sem saber, eu fiz de forma intuitiva, né? Nessa empresa que eu fiquei por 8 anos, um dos meus grandes amigos é o Fernando Vig. O Fernando Vig tem nanismo, o Fernando Vig, ele é presidente da Associação Nanismo Brasil, uma das maiores associações do Brasil, né, que é de São Paulo. Quando eu comecei com essa marca, eu liguei pro Fer, assim, muito, sei lá, perguntando, Fer, olha, comecei uma marca para mulheres baixinhas, como é que vocês, pessoas com nanismo, fazem? E daí foi a conversa que literalmente mudou a minha vida. Ele falou, Josi, como é que a gente faz? A gente não faz. Não tem roupa pra gente, a gente, infelizmente, tem que se acostumar com o que tem, a gente tem que se adaptar, sabe? Dessa conversa, gente, foi em agosto de 2019. Ele falou, aliás, Josi, em outubro vai ter o primeiro encontro nacional de pessoas com nanismo. Você não topa pegar essa marca aí que você acabou de criar e fazer para as mulheres com nanismo? Gente, eu tinha acabado de começar, assim. Eu não fazia ideia como é que eu ia fazer, mas eu topei. Recente, falei, bora. Então, foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. Falei, bora, Fer. Dessa conversa, eu me aceitei o convite do Fernando de pegar essas peças da cintura de boneca e criar para as pessoas com nanismo. Desse dia, as coisas mudaram. E foi muito interessante, porque eu, em Hortolândia, que é do ladinho de Campinas, e as pessoas, as mulheres para quem eu faria as roupas, de São Paulo. Então, aí começa a minha relação, que eu falo que eu vim descobrir depois também que eu fiz ciência, sem saber, mas daí começa a minha... Como é que eu vou desenvolver peças à distância? Como é que eu, que não tenho conhecimento específico de moda, vou fazer para conhecer um corpo diferente? E aí começa um processo muito intuitivo e que deu muito certo, graças a Deus, que é um processo, o que eu pensei, gente? Eu falei, como é que você se conhece um corpo? Eu preciso ver o corpo da pessoa, eu não vou estar presencialmente, certo? Eu criei um vídeo específico ensinando essas mulheres a tirarem as medidas do seu corpo e direcionando exatamente que parte filmar e como filmar.
Então, de agosto a outubro, foi quando aconteceu o desfile, o que eu tinha na mão era esses vídeos, materiais de vídeo e materiais de medida desses corpos. Foi dessa maneira, à distância, que eu fiz o primeiro desfile para as pessoas com nanismo, que foi em agosto de 2019. Assim que começa legal, a história. Olha, aí do lado o pessoal vestindo a moda aí da Via Voice. E é muito bacana porque cai perfeitamente, né, no corpo deles, né? E é difícil. E não é só para quem é baixinho, não, viu, Josi? Eu encontro problema para roupa para mim, que tem 1,90 m e mais de 100 quilos. Então também é difícil, não é fácil, não. Tanto para a pessoa de alta e baixa estatura, é complicado comprar roupa. Olha aí o pessoal aí com nanismo, tá vendo? Que bacana. E de muito bom gosto, né? Muito, e na verdade é exatamente o que você falou, assim, começando esse trabalho com a cintura de boneca, que depois vai se desenrolar na Via Voice, eu descobri que, na verdade, é o contrário. Todo mundo, a grande maioria dos brasileiros, a gente pode falar do mundo, mas eu vou falar do Brasil, que eu tenho certeza, a grande maioria das pessoas no Brasil não se encaixam nesse padrão existente. Se você você foge desse padrão, seja porque você é mais alto, seja porque é mais baixo, mais gordo ou mais magro, você tá com problema para encontrar roupa, né? Exatamente. E foi assim que nasceu. Como é que a gente sai da cintura de boneca e vai para Via Voice? Depois desse desfile, que foi um sucesso, e foi assim, eu falo dos dias mais felizes da minha vida, acho que esse com certeza tá. Foi muito emocionante para mim, foi uma catarse, assim, sabe? Realizar foi esse onde desfile. O desfile? Foi em São Paulo, em outubro de 2019. Foi no primeiro encontro do Nanismo Brasil, encontro nacional. Então, pensem vocês que eu fiz à distância, né? Preparei essas peças e teve esse desfile. E, gente, pensa assim, ó, 300 pessoas no evento, todo mundo falando, isso nunca aconteceu. Nenhuma marca tinha olhado pra gente antes. Você fez as peças à distância, sem ter contato com os modelos. Os modelos provaram as peças no dia que chegaram para desfilar, é isso? No dia que chegou, exatamente, exatamente. Meu Deus! A gente tinha tudo para dar errado, inclusive, tinha tudo para ser uma grande catástrofe. E eu acho que esse foi o negócio, sabe? Falar, não é possível, e deu certo. E daí dessa experiência muito positiva porque as roupas serviram, mas positiva também pela comunidade falar, cara, é possível, uma marca enxergou a gente. Foi daí que esse sentimento me alimentou de uma forma que eu falei, cara, tem caldo aí, sabe? E daí desse dia e dessa experiência bacana, eu comecei a receber, ainda com cintura de boneca, muitos pedidos da comunidade, tipo, Josi, faz roupa para mim sob medida, muito, muito, muito. Aumentou tanto a nossa demanda, inclusive começou a ter demanda masculina, e os meninos não queriam, poxa, vestir uma peça com a etiqueta rosa da cintura de boneca, né? Daí eu falei, cara, eu acho que, né? Eu falei, eu acho que aí tem um caldo muito interessante, eu acho que a gente tem que fazer o negócio de forma estruturada. Eu falo que a Via Voice só existe, tem uma máxima que com certeza vocês conhecem, né, que é nada sobre nós sem nós, né? Sim. E a Via Voice só deu certo porque eu nunca fiz para eles, eu sempre fiz com eles. Então, à medida que essa demanda aumentou, eu falei com o Fernando, Fer, vamos fazer um estudo de medidas? Vamos fazer um negócio direito? Vamos reunir, já que a gente está falando do Nanismo Brasil, essa é uma das associações do país, né? Vocês fazem um chamamento, convoca essas pessoas da comunidade, eu tiro essas medidas. E foi isso que eu fiz, semanas e semanas, e daí começou a pandemia. Então, tudo à distância. Esse método que tinha sido intuitivo, mano, pensa que eu mandei vídeo e esse pra geral, assim, e algumas vezes... Ficou mais intuitivo ainda, né? Mais, tudo online. Exato. E daí nós marcamos alguns dias, nós fomos para ir lá tirar medida pessoalmente, mas eu tive muito mais coisa online, assim. E foi daí que surgiu o estudo de medidas. Eu, em posse dessas medidas de centenas de homens e mulheres, eu vi que tinha um padrão. Quando eu olhava, por exemplo, as medidas de busto, tava daqui até aqui. Vou dar um exemplo para ficar simples de pensar. Tipo, pensa o seguinte, medidas de busto das mulheres. Vai o exemplo, tá? Vai do 45 aos 52 centímetros. Cara, é possível criar uma tabela dentro desse intervalo, sabe? Perdão. E foi com esse estudo de medida, foi enxergando e conhecendo esses corpos, que eu consegui criar a tabela de medidas. E o segundo passo
foi a gente validar. E, cara, Deus é muito bom, assim, as pessoas ajudaram muito, deu muito certo, cara. Quando eu consegui validar, falar, não é possível, cara, não é que dá certo? Se a pessoa tira a medida e na nossa tabela ela é o M, ela veste o M, serve. Se ela é o P, serve. E daí foi Josi, assim, me conta né? uma coisa. Hoje a produção de vocês é em alta escala ou é tudo sob medida ainda? Os pedidos são individuais? Como é que funciona? Não, a gente não trabalha mais sob medida, né? Eu acho que o grande diferencial da marca é a gente trabalhar com a nossa tabela. Então, hoje a gente trabalha com coleção. As nossas coleções são muito pequenas. A gente tem um detalhe, eu acho que é um dos maiores desafios de nós aqui, todos nós, produtores que trabalhamos com produtos para as pessoas com deficiência, que infelizmente a gente não tem números oficiais. Nem todas as deficiências têm números oficiais, né? Quando a gente olha para as pessoas com nanismo no Brasil, a gente não tem esse número. É a principal barreira quando a gente fala de negócio, de escalar negócio. Então, hoje, a nossa produção é 100% baseada na tabela. Não existe mais roupa sob medida, mas a gente sempre faz coleção entre 100 e 200 peças. Essa é a nossa coleção. A gente trabalha, vende essas peças, daí a gente pensa em novos modelos. Mas é sempre uma coleção limitada no sentido de número, por a gente realmente não saber o número oficial. E outra também, eu entendo que a Via Voice é uma marca para todos os momentos, então a gente quer fazer o maior número possível de produtos diferentes. Então, quanto antes rodar essa coleção, mais produtos novos chegam e é isso que a comunidade espera, né? Que legal, que bacana. E como é que o pessoal te acha, Josi? Porque assim, você basicamente é na internet, né? Como é que você faz essa divulgação das suas coleções? Você sabe, Rodrigo, que você tocou num ponto agora, assim, que é um dos meus principais problemas também. A gente vive muito na bolha. Nós somos uma marca da internet, a gente não tem loja física. As pessoas só nos acham através do Instagram. É a única maneira. A gente tem o nosso site, né? Quando você vai no nosso Instagram, você clica na foto que você gosta, ele direciona para o site. Mas, até por uma questão de investimento mesmo financeiro, não é barato você deixar lá no tópico lá do Google, nanismo e ter a Via Voice. Nem sempre eu estou no tópico. Então, infelizmente, isso faz com que a gente sempre circula na nossa bolha, nas pessoas da comunidade, né? Mas então, o que a gente tenta fazer... outro, tal, né? Exato. E daí que entra também o Shark Tank. Quando, depois de validado essas medidas, que eu falei, cara, é isso, a gente chegou... Shark Tank nós vamos falar, a gente vai falar só dele daqui a pouco com você. Daqui a pouquinho. Então tá Queria bom. que você passasse agora pra gente, até pro Marcos colocar aqui embaixo, o seu site ou o seu Instagram, que você preferir, para que a gente deixe aqui, enquanto a gente vai batendo esse papo aí, para o pessoal estar aqui embaixo já anotando aí, ou passando para quem conhece, enfim, vamos divulgar a Via Voice. Por favor, é www.viavoiceforfashion.com, sem erro. É isso, viavoiceforfashion.com. Esse é o nosso site, é onde nós fazemos 100% das nossas vendas, a gente envia sim para o Brasil inteiro, a gente trabalha com o envio via correios, né? Então a gente vai ter sempre a opção de Sedex ou PAC, mas se chega correio onde você mora, a gente consegue entregar para você. Legal, bacana. E vocês estão vendendo agora, você está em qual coleção? Vê se está certinho o site aí embaixo, tá ok? Tá correto? É esse mesmo? Perfeito, é isso. A gente está com aquela coleção perfeito, que você acabou de mostrar, que chama Coleção Ocupando Espaço. Vamos mostrar de novo aí, Marcos. Vamos, que você comentou agora de pouco. Vamos mostrar de novo essa coleção, então, a foto da coleção, que é a primeira foto que tem aí que a gente mandou aí, que é essa com o pessoal que está aqui, ó, ocupando espaço, que tem o rapaz com óculos escuro ali, a menina com um chapéu, muito bonito, muito bacana. Isso mesmo, é essa coleção mesmo. Do momento. A gente lançou essa coleção no finalzinho de novembro. No finalzinho de novembro passado, e as coleções têm quanto tempo, assim, de duração? Isso como eu falei, a gente faz entre 100 a 200 peças. Normalmente, as coleções levam de 6 a 8 meses, que é o tempo desse giro dessas peças. Então, quando tá batendo lá seus 6 meses, a gente já tá com outros modelos no forno para serem desenvolvidos, né? E eu tô vendo aí que você tem modelo para calor, para inverno, para tudo, né? Então, cada coleção você vem com outono, inverno, enfim, verão, vem tudo. Perfeito. Uma outra particularidade também que eu acho que faz toda a diferença para a marca
de novo, nada sobre nós sem nós. Então, quem decide os modelos que serão lançados é a comunidade. Como é que eu faço isso? Ah, legal. Por exemplo, essa coleção tá no ar, né? Para os próximos, daqui 2 meses, eu faço de novo, vou para o Nanismo Brasil, que é esse grupo que a gente tem mais proximidade. Inclusive, existe até um grupão do WhatsApp que eu faço parte. Galera, vamos falar de modelo novo? Daí eu faço reuniões como essa que a gente está fazendo de vídeo. Eu faço, tipo, várias reuniões com 5 ou 6 pessoas no máximo, para a gente conversar. E aí? O que vocês querem usar agora? O que tá aí qual que é a peça que vocês mais têm dificuldade? Então, reunião de vídeo é importante porque é interessante vê-los, ouvir da boca deles, literalmente, ver até as expressões, sabe? Porque tem coisas que eles falam, nossa, que você vê pela cara que você fala, meu, eles não gostam mesmo, sabe? Eu faço sempre reuniões de vídeo, mas eu também faço questionário quantitativo. Eu mando questionário literalmente para votação, sabe? Bacana. O exemplo básico, vai sair vestido longo ou vai sair vestido curto, florido? Dessa vez, vai sair a jardineira jeans comprida, vai sair shorts. E literalmente é o que é mais votado pela comunidade que a gente coloca para ser lançado, assim. Hoje a Via Voice for Fashion tem uma equipe, então você tem as costureiras, tem o pessoal que corta, você deve ter tudo hoje já estruturado. Quantas pessoas fazem parte da Via Voice hoje? Cara, a Via Voice hoje é uma equipe de incríveis 3 pessoas. Eu faço tudo que vocês podem imaginar, exceto a parte prática de costura. É um ponto muito interessante de falar, porque a Ana Bernardino, que hoje é minha modelista, é minha costureira principal, ela trabalha com a mãe dela, foi a primeira pessoa, a primeira profissional entre 8 profissionais ao longo de quase 9 meses, foi a primeira profissional que acreditou. A primeira profissional que não falou assim, ai, Josi, você tá louca. Eu entendo, sabe, assim, o questionamento das profissionais. Pensem em vocês, né? As pessoas costureiras de anos e anos, que têm toda a prática de um determinado padronização e uma ideia de corpo estabelecido, né? Daí chega a Josi com uma proporção de um corpo super diferente e fala, faz isso, por favor. As pessoas olhavam a proporção e falavam assim, Josi, você não sabe o que você está falando. É porque você não estudou moda, por isso. Eu falava, gente, eu sei. Eu estive com essas pessoas. Esses corpos existem, acredita. Não faz sentido. A Ana foi a primeira que falou, vamos, Josi, vamos fazer. E ela está comigo até hoje. A gente tem também, acho que uma vantagem, Rodrigo, pela nossa produção ser pequena, a gente não tem essa loucura de produção, entendeu? Então, sim, a gente se programa para fazer 200 peças, mas eu não preciso sair correndo fazendo 200 de uma vez. Entendi. Então, eu consigo perfeitamente. Por exemplo, a gente está tão redondinho hoje que se, sei lá, digamos que eu vendi o blazer laranja da foto, no tamanho G, e eu não tenho aqui pronto. No mesma hora eu falo com a Ana, em 2, 3 dias está pronto, eu consigo colocar por Sedex, entendeu? É a vantagem de ter uma produção enxuta. A gente evita desperdício. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar também, que é um dos principais problemas da moda, infelizmente, a moda é uma cadeia produtiva bem injusta, assim, sabe? Que na maioria das vezes, os profissionais, quem faz de fato a roupa, não são valorizados. E eu gosto muito de frisar que a Ana é ela que faz acontecer, cara, sabe? Tipo assim, quem faz a roupa existir, mano, é a Ana. E eu faço questão é com ela, então eu faço questão, assim, de remunerá-la do jeito que ela merece, assim, e ela é parte imprescindível para que a marca exista, assim, ela é maravilhosa, por isso que a gente segue junto. Muito legal. Bom, eu vou chamar o segundo bloco agora aí do nosso intervalo, com os nossos apoiadores. Na volta eu quero falar com você de 2 coisas. A respeito de valor, né, preço, que acho que muita gente deve estar pensando, mas deve ser muito caro, né, deve ser feito especial pra gente, então deve ser caro demais e tal. Vamos desmistificar isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta, então, e vamos falar também do Shark Tank Brasil, tá bom? Essa sua trajetória lá. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, agora a gente vai com Design Universal, lá com o Instituto Humanos, e também com o Yannis, e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Instituto Humanos. Diversidade assistiva. Novos tempos exigem novas ações. Marketing assistivo, arquitetura assistiva, direito assistivo, tecnologia assistiva. Saiba mais em momentoinclusão.com.br. Desperte seu poder. Condicione sua mente para o sucesso e construa uma vida próspera e plena.
Mentoria especialmente voltada a executivos, profissionais de liderança e vendas e para você. Agende uma entrevista ainda hoje. Condições especiais para pessoas com deficiência. Atendimento e mentoria online ou presencial. Alberto Yanes é treinador comportamental, empreendedor, pesquisador e estudioso das relações humanas. Atua há mais de 18 anos no desenvolvimento da integralidade emocional. Yanes Treinamentos. Transforme sua vida profissional e pessoal. Atenção, anote aí o novo número de contato de Alberto Yanes. 0 código da operadora 11 94720 3669. WhatsApp 0 código da operadora 11 94720 3669. É isso aí, a gente está de volta aqui com a Josi Zurdo, essa figura fantástica, muito simpática, muito legal essa história, Josi. E a gente estava falando aqui justamente da questão, né, que muita gente deve estar pensando agora aí, mas quanto custa tudo isso, né? Porque é uma coisa que não existia, é feito, tudo bem, hoje já não é mais feito, vamos dizer assim, por encomenda, né? Mas ele é feito... É sob medida, né? Porque você já tem as medidas e tal, já tem toda os modelos, mas mesmo assim, muita gente deve estar pensando em questão de custo, de preço, porque deve ter muita gente com nanismo que não sabe da Via Voice for Fashion, ou então se sabe, tem curiosidade, mas não tem, tem curiosidade, mas às vezes tem receio de ir atrás, porque achar que não é para ela, enfim. Eu acho que isso tudo a gente tem que aproveitar que está aqui e tentar desmistificar para aqueles que estão assistindo a gente. Como é que é essa questão da relação custo-benefício? Perfeito. Eu acho que, assim, um dos principais desafios, hoje o meu trabalho inclusive, eu li uma frase, eu acho que eu achei maravilhosa. A gente está numa semana, quando a gente fala de moda, de Fashion Revolution, só dar falar um pouco sobre isso. Fashion Revolution é um evento é um movimento de moda que existe há muitos anos, onde nessa semana a gente critica, a gente questiona tudo que acontece na moda. E como eu falei anteriormente, a moda é uma cadeia muito injusta, assim, né? Porque, enfim, não valoriza todo mundo como deveria. E eu li uma frase maravilhosa que é assim: a moda, antes de ser ecológica, tem que ser acessível. O que eu tô querendo dizer? A gente está no momento do mundo onde a gente precisa olhar para as questões ambientais, a gente precisa falar de evitar o desperdício, e a moda contribui muito para isso. Então, a gente tem sempre essa tendência de falar, vamos usar tecidos naturais, vamos evitar o desperdício, vamos olhar para isso. Quando a gente olha para a realidade das pessoas com deficiência, infelizmente, elas estão, sei lá, não vou dizer um passo atrás, elas estão 20 passos atrás. Sabe por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas não são vistas pela maioria das empresas. A iniciativa privada ainda é muito carente em oferecer produtos e serviços para essas pessoas. Verdade. O que isso, infelizmente, traduz? Quando a gente olha para as marcas, vou falar de moda, né? Para as marcas de moda que produzem para essas pessoas, que produzem produtos tão específicos, como o caso da Via Voice, infelizmente, é um valor mais caro do que ir na loja. Se você pegar uma peça da Via Voice, ela com certeza é mais cara do que aquelas marcas que estão lá, sabe? Aquelas marcas do shopping, que todo mundo consegue acessar. E por quê? De gôndola, né? Aquelas que ficam ali Exato. E é difícil, Rodrigo, porque é uma questão de produção mesmo. Como eu falei para vocês, hoje eu faço no máximo 200 peças. Quando eu falo de 200 peças, e eu, por questões muito, assim, de decisão mesmo de marca, né? Claro que já que a gente vai fazer, que faça direito, né? Então, com os melhores produtos, por exemplo, essas peças que vocês viram, nós desenvolvemos estampas específicas. Quando a gente olha para tudo que é muito personalizado, numa escala menor, isso fica mais caro. Quando eu falo do trabalho, quando eu falo do trabalho da Ana, eu tenho um dado que eu acho chocante, cara. Eu fico até com vergonha de falar disso, mas infelizmente é uma realidade. Não sei se todo mundo sabe, gente, mas existem inúmeras marcas que usam a mão de obra de profissionais, por exemplo, lá de São Paulo, de áreas específicas de São Paulo. Tem muitas costureiras que ganham centavos para costurar uma peça. Isso é trabalho análogo à escravidão. É uma realidade, gente. Eu não estou falando assim que eu já ouvi falar. Infelizmente, é uma realidade. Isso está muito longe. A Ana, pelo amor de Deus, o trabalho da Ana é imprescindível. Quando a gente junta pagar o que as pessoas merecem com produtos de excelência e coisas muito específicas, é mais caro. Daí eu vou falar o que eu estou fazendo a favor disso.
Desde que a Via Voz surgiu, eu entendi que a gente teve um movimento muito importante de dar visibilidade para isso, mas não adianta nada a minha peça estar no ar se a pessoa não consegue pagar. O que hoje eu, Josi, eu vou fazer depois um link, vou deixar no ar, eu fecho depois quando a gente for falar do Shark Tank. O que eu, Josi, enquanto empreendedora e seguindo as coisas que eu acredito, tenho buscado? Quais são as empresas que vão se juntar via Voice para subsidiar essas peças? Eu não tenho como abaixar o custo da minha produção, porque a minha produção ainda é baixa, entendeu? Exato. Por todas essas questões que eu disse. Mas, poxa, inclusão é importante. Quais são as empresas que vão me ajudar nessa causa? Eu quero sim vender a minha peça por R$50. Eu quero, mas para que isso seja possível, eu preciso de ajuda de outras pessoas. Então, e outra, né? O meu trabalho... Você já imaginou que legal, que bacana seria se a pessoa pudesse ir numa C&A, numa Renner, sei lá, enfim, qualquer loja, Pernambucanas, qualquer lugar que venda, né? E possa estar comprando ali a roupa para ela, né? Na gôndola ali, como qualquer outra pessoa, como todo mundo, e comprando as roupas da Via Voice lá, seria fantástico, né, Josi? E isso diminuiria o preço, diminuiria o seu custo, diminuiria o custo da peça lá no final, para o consumidor final. Isso é muito bacana e muito importante, né? Não, você falou o sonho da minha vida, assim. Josi, qual é o sonho da sua vida? O sonho da minha vida hoje é estar dentro de uma grande rede, seja C&A, Riachuelo, Renner, mas uma arara. Eu preciso de uma arara só, eu só quero uma arara, na altura específica com as peças da Via Voz. Sabe por quê? Tem outra frase que eu adoro, assim, que é muito norte da Via Voz, que é assim: ser exclusivo não é inclusivo. O que essa frase significa? As pessoas com deficiência estão cansadas de serem colocadas em caixas. Eu não quero não ter a minha loja específica de nanismo no shopping. Eu não quero ter, eu quero estar onde a família inteira está. A família inteira entra na C&A. A mãe vai na seção feminina, o pai na masculina. A pessoa que tem nanismo tem que ir na seção de nanismo. Não acontece isso com o plus size? Então, eu acredito. É isso aí. Né? E começou com lojas específicas, né? Lembra? Quando começou a história do plus size, tinha aquelas lojinhas também, era segregado. Tinha as lojinhas ali que vendiam as roupas plus size e não vendia em lojas comuns. Hoje já vende, né? Exatamente. Então, hoje, meu principal desafio, hoje o que eu mais faço é literalmente bater em todas essas portas. Oi, C&A, tô aqui. Oi, Riachuelo, tô aqui. E também com outras marcas e com outros empresários. E daí vai entrar o Shark Tank para falar, cara, a inclusão na prática é uma realidade que precisa acontecer. Eu sozinha não consigo. Preciso de ajuda. O trabalho que eu faço é sério, é importante, é de extrema necessidade, né, no Brasil. Mas vamos ser práticos? A gente precisa de dinheiro. Eu preciso, para que a minha marca esteja acessível para a comunidade, eu preciso garantir a minha produção, que é baixa, e daí tem todas aquelas questões, né? Então, hoje, o que eu mais faço enquanto empreendedor é isso, sabe? Tentar equilibrar essa balança para que eu continue o meu trabalho, porque não adianta ser maravilhoso se as pessoas não podem comprar, né? É isso aí. Tem que estar ao alcance de todo mundo. Literalmente ao alcance de todo mundo, né? E sendo também na altura correta dessa arara, nessas lojas aí. Bom, a gente já volta já. Eu vou pro Pedal Cultural Inclusivo agora com o Zé Maria. É rapidinho, VaptVupt. Um minutinho só. Minuto Pedal Cultural Inclusivo e a gente volta para falar da sua história. Olá, Zé Maria do Pedal Cultural Inclusivo, aqui no centro de São Paulo, trazendo para vocês uma dica de história e arquitetura. Sou branco, cabelos brancos, olhos azuis, utilizo um óculos de grau com lente transparente, armação preta e estou trajando uma camiseta preta. Desde essa inauguração, o edifício Martinelli foi icônico. Ele era um edifício de luxo e a ideia é que a nata da sociedade paulistana viesse morar para cá. O que o Martinelli pensou? Assim como o Eiffel em Paris, ele construiu no topo do Martinelli, que está aqui logo atrás de mim, o seu palacete. Então ele veio morar aqui um tempo. Para quê? Para ver se conseguia atrair os milionários da época para também morarem nesse edifício. Teve um êxito relativo e em 1933 ele saiu daqui, não deu certo nesse sentido. Mas era um edifício, quando foi inaugurado, com nightclubs, bares, barbearias caras, era um edifício para pessoas de alto poder aquisitivo poder frequentar. Porém, depois, com o crash da Bolsa em 1929, houve um declínio brutal, a ponto de, em 1960,
virar um cortiço vertical. Isso mesmo, um cortiço. Pessoas sem teto vinham morar aqui, vagabundos de toda a ordem. Então, o que aconteceu? Em 1975 ele foi tombado e a prefeitura começou um processo de revitalização. O edifício Martinelli ele tinha, na sua época de decadência, muitos problemas, inclusive crimes e assassinatos ocorreram dentro do Martinelli. O seu poço do elevador ele foi desativado, tamanha era o caos que era o edifício. A prefeitura cortou a luz e a água, e aí o poço do elevador, como não estava sendo usado, começou a virar um depósito de lixo. Significa que a insalubridade era enorme, ou seja, esse edifício teve uma vida repleta de altos e baixos, literalmente, abraços inclusivos. É isso aí, a gente está de volta aqui com a Josi Zurdo. Que papo gostoso, gente. Muito legal falar com você, Josi. Muito bom saber da sua história. Também. E a gente queria saber agora o seguinte, uma coisa que marcou a Josi, marcou para o Brasil inteiro, foi a sua participação no Shark Tank Brasil. Aquele programa, para quem não conhece, é aquele programa que ficam ali grandes empresários, investidores, e as pessoas vão expor, vão colocar para eles os seus projetos, os seus ideais, as suas ideias, as suas criações e tal. E eles discutem ali entre si para ver quem é que vai, se o projeto é aprovado e quem é que vai comprar aquela ideia para investir nela. E a Josi participou da 6ª temporada. E foi muito bacana, né, Josi? Te levou a Via Voz Brasil para o Brasil inteiro, né? Conta um pouquinho, como é que você foi para lá, mulher? Exato. Como eu falei, meu marido é empreendedor, assim, né, também a vida inteira, e a gente sempre gostou muito do programa. Quando a Via Voice surgiu, quer dizer, depois a gente validar essa tabela de medidas, lembra que eu comentei com vocês, que eu comecei a trabalhar com a moda com a minha rescisão, né, desses 8 anos. Mas, gente, o dinheiro acaba, né, e é caro, né, você produzir tudo isso. Quando eu tinha já validado esse produto, eu falei, cara, como é que eu vou fazer para sair da bolha? Entra naquilo que a gente conversou também, que nós somos conhecidos dentro da associação, mas como é que as pessoas dos outros estados do Brasil, que não São Paulo e Rio de Janeiro, vão nos conhecer? E mais, como é que eu consigo dinheiro para fazer a Via Voice, né? Porque a Via Voice estava no início, eu sabia que eu precisava de dinheiro para isso. Daí a gente já conhecia o programa, eu falei, cara, é no Shark Tank. O Shark Tank reúne tudo isso que eu precisava, né? Visibilidade e esse, então, aporte financeiro. E, para minha surpresa, assim, foi incrível, é uma seleção muito crítica, assim, foram meses de processo, porque inicialmente você responde um questionário, bem específico, aliás, eu nem sabia o que era valuation, nem nada. Fui estudar, e deu certo, assim, e são várias etapas de vídeo, entrevista, enfim. Mas no final... Antes de chegar ali na frente da câmera, você passa por várias etapas antes, então, porque imagino que deve ter um monte de empresas, né? Um monte de gente querendo participar. Então, você tem uma pré-seleção antes de você chegar aí para a televisão. Muito, foram 6 meses, no mínimo. Caramba! São várias etapas. Eu fiz, acho que com certeza absoluta, umas 4 etapas de vídeo, várias conversas. É muito seletivo, assim, sabe? Porque é o que como você disse, né? São várias empresas, né? E deu certo, passamos, assim, né? Fomos convocadas para a 6ª temporada. E foi um negócio, assim, outro dia que eu também nunca vou esquecer. As pessoas, sempre que rola essa questão de televisão, de reality, acho que a galera fica um pouco receosa. Ai, será que é verdade, né? E, gente, tudo que vocês veem é verdade. A gente não tem nenhum contato com eles, nenhum. Assim, a única coisa que a gente ensaia é a entrada com aquela musiquinha tan, 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 tan. Isso a gente ensaia, é a única coisa. Você não vê eles nada. É tudo real, assim. Uma outra coisa interessante também é que no programa vai ao ar, tipo, 10 minutos. Eu fiquei mais de 1 hora com eles no palco. Então, é uma conversa muito rica, assim. Eles, de fato, fazem diversas perguntas, assim, nos espremem com carinho, né? Mas para ver até que ponto realmente a sua ideia é relevante. E você tem contato com aqueles investidores antes ou é só ali a hora que você entra no palco mesmo, no estúdio? Só ali, você nem vê eles antes. O seu primeiro contato físico é como mostra quando você chega ali e é desesperador, assim, porque tem que gravar esse take, você tem que ficar, tipo, 1 minuto encarando os tubarões, sabe? Eu pensei que eu fosse desmaiar. Muito nervosa, assim. Eu falei, eu não vou dar conta.
mas é tudo muito de verdade, assim. Vale a pena falar que a minha proposta, uma coisa importante, você vai já para o programa com uma proposta, então eu vou com um determinado valor financeiro em contrapartida com um percentual da empresa. Na minha proposta, foi muito engraçado, eu não tenho problema nenhum de falar, tá do Google, gente, deem um Google, Nanismo Shark Tank, acho que vale muito a pena vocês verem o episódio, é um episódio emocionante. Eu fui no Shark Tank pedindo R$90 mil de investimento para 10% da minha empresa. E ao longo de toda... Só isso. Caramba, menina. Só isso. E o que eu mais escuto, que foi muito engraçado, ao longo de toda a conversa, o Caíto tomou muito à frente. O Caíto, Rodrigo, desde o início, assim, eu fui com a Maria Rita, que é do Nanismo Brasil, ela tem nanismo, ela foi vestindo uma peça que leva o nome dela, inclusive, e se não fosse a Maria Rita, nós não tínhamos fechado, porque a Maria Rita tem local de fala. A Maria Rita falou coisas que uma coisa é eu, enquanto dona da empresa, falar, outra coisa é a Maria Rita que vive isso, Exato. né? E desde o início o Caíto pegou a Maria Rita para Cristo, assim, no bom sentido de falar, Maria Rita, eu quero... Ele até falou, é muito engraçado, ele fala assim, Josi, licença, desculpa, mas eu quero falar com a Maria Rita. E fez realmente o diferencial, assim, sabe? Porque ele perguntou coisas do tipo, mas fala aí a verdade. É sério mesmo que é difícil encontrar roupa? E fez diversas perguntas, tal. E no final... eram 5 tubarões, né? No final, os 3 primeiros me deram não. A hora que os 3 primeiros falaram não, eu já coloquei na minha cabeça e já era, não vai dar certo. Daí vem a Carol Pfeiffer, que é uma tubaroa, e ela aceita a minha proposta. Ela fala, Josi, eu aceito 90 mil por 10%. Em contrapartida, depois vem o Caíto e fala, Josi, eu aceito 90 mil, mas por 20%. E quem que eu escolho? O Caíto. E daí o que eu mais vejo na internet é, pelo amor de Deus, a Carol pediu 10, o Caíto pediu 20. E uma coisa que eu falo é, não mostrou, porque a edição mostra só 10 minutos, mas o Caíto foi muito empático e muito interessado em todo momento. O Caíto falou com o Caíto, ele deu todas as provas, fez todas as perguntas que ele estava de fato interessado. E para mim nunca foi o dinheiro, entendeu? Mas para mim era mais importante uma pessoa que de fato quisesse dar visibilidade para aquilo, sabe? Pois é. E eu falo, hoje eu sei, naquele momento eu não sabia, foi meu anjinho da guarda que me pediu para escolher o Caíto, e hoje eu sei que foi a melhor escolha, assim, que nós fizemos. O Caíto, gente, ele é tudo que mostra na televisão. Eu tenho o Caíto, para quem não conhece, ele é o dono dentre outras coisas, da Chili Beans, né? Aquela empresa de óculos, é isso? Isso. E o Caíto, ele é absolutamente acessível. Rodrigo, o Caíto é um negócio que não é força de expressão, é de verdade. Eu pego o WhatsApp e falo, Caíto, manda uma mensagem, ele responde por áudio na hora. O Caíto tem todo um time que que trabalha com a gente, né? A gente tem reuniões a cada 15 dias, então todas as decisões da marca são compartilhadas, e mais que isso, assim, mais do que os 90 mil reais que o Caíto aportou, muito mais que isso, porque inclusive até mais caro se a gente fosse valorar, é realmente a equipe disponível que fica e toda a visibilidade que ele dá. O Caíto pediu, precisou, ele grava vídeo, ele fala da marca, ele esteve presente no nosso evento. Em novembro, o Caíto dividiu o palco comigo. Então, a figura pública do Caíto é muito importante. Ter uma empresa do tamanho da Chili Beans, dando visibilidade para as pessoas com deficiência, isso é muito importante, né? Então, eu falo que Deus faz tudo certo, meu anjo da guarda Deus fala para o Caíto, fala para o Caíto o seguinte, manda esse vídeo para o Caíto, fala para ele o seguinte, ó, coloca uma arara em cada ilhazinha, cada quiosque da Chili Beans que tem em shopping no Brasil, põe uma ararazinha junto ali para vender roupa da Via Voice, poxa. Exato. O Caíto tá comigo, assim, nessa luta e a gente vai conseguir. Sabe, Rodrigo, é aquilo, né? É muito importante, assim, a gente ter... Eu brinco, mas não é brincadeira, é falando sério. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que sonhar. E eu sonho demais. Eu sonho, assim, ó, falar pra você, pra mim o céu é o limite, mas eu não fico só no sonho, eu vou pra ação de verdade, né? Exatamente, e eu não tenho dúvida que é uma realidade. Eu sei que vai demorar, não vai ser o ano que vem, mas eu não tenho dúvida que o futuro da moda são os nichos. E nesses nichos, as marcas não têm para onde correr, tem que incluir as pessoas com deficiência, tem que incluir a diversidade. E não só nanismo, né? Não só nanismo. Você pega o cadeirante, por exemplo, que precisa de roupas com velcro, o paraplégico, o tetraplégico. Acho que tem uma gama tão grande.
Aí você entra até na seara, por exemplo, do síndrome de Down, do autista, por que não? Né? Total. Então você tem uma gama enorme, são 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Vocês falam, mas onde está esse cara? Tem pesquisas que mostram, gente, que desses 46 milhões, 42% são de classe AB, 44% de classe C, e só 14% é aquele que precisa da assistência social ali, que é o cara que realmente ele existe, está ali, precisa da ajuda do governo, precisa ser visto com ação social. Mas você tem 86% de 46 milhões que são consumidores, né? Consumidores ávidos aí por tudo, por moda, por turismo, por tudo que você pode imaginar. E as empresas não conseguem enxergar. Isso que é complicado e é difícil você passar essa informação. Eu estou há quase 26 anos tentando fazer isso. Você é melhor do que ninguém sabe, né? O que eu já ouvi dizer que eu era maluco, você não tem noção. Quando você falou, fala que você é louco. Ixi, foi a primeira coisa que eu ouvi lá atrás. Você é louco, como é que você vai fazer isso? A pessoa pegava a revista e falava assim, nossa, uma revista bonita assim para pessoa com deficiência. Ué, porque para deficiente tem que ser feio? Né? E a mesma coisa é moda, né? Ah, mas é tão bonito, porque, né? Precisa ser feio, gente? Muito pelo contrário. Exato, inclusive pegando esse gancho para te parabenizar mais uma vez, porque assim, né? Eu falo que gancho primeiro sobre parabenizar sobre o seu trabalho há 26 anos, há tanto tempo, e quando você traz esse dado numérico sobre a quantidade real de pessoas que existem no Brasil, eu penso muito isso, assim, para mim, trabalhar com moda e especificamente trabalhar com inclusão foi um negócio muito natural, muito louco, assim, eu digo, nunca eu tinha pensado em trabalhar com moda, mas foi por uma necessidade pessoal, e quando eu sempre fui amiga do Fer, assim, eu conheci o Fernando 6 anos antes de lançar a marca, eu nunca pensei nisso, mas eu falo sempre às pessoas, se você não se pega, se não toca no seu coração, se você não é empático no sentido, se não te toca a questão da deficiência, que você, empresário, iniciativa privada, seja no mínimo inteligente para ver o tanto de pessoas que você está deixando de atender, sabe? Uma das bandeiras que eu levo também hoje, Rodrigo, que eu tento hoje, para falar assim, um dos viés da marca, eu quero muito estar com a Via Voice nas faculdades de moda. Sabe por quê? Porque a inclusão tem que estar na base. Esses estudantes de moda precisam saber que, desculpa, filhinho, não é opção incluir. A diversidade não é inclusão. A moda inclusiva, falar de inclusão real na prática, não é mais uma decisão, gente. Não tem mais para onde correr, pelo amor de Deus. Sabe assim? E eu acho que trabalhos como o seu, espaços como esse, assim, tem que ser valorizado, e é isso, assim, depois que você sabe, eu falo que essa causa não tem volta para mim, eu não tenho como abandonar, entendeu? Exatamente. Eu não sei qual vai ser o futuro da Via Voice, eu não sei, agora eu posso afirmar que essa causa da inclusão eu não consigo largar, não consigo, porque é um negócio depois que você conhece a identificação mesmo, assim, sabe? E vamos que vamos, assim. Mas vai rolar. Eu tenho muita certeza assim, que vai rolar. Eu tenho certeza absoluta que vai rolar. E logo, logo a gente vai ver em todos os shoppings do Brasil aí, nas grandes lojas, nos grandes magazines, nas grandes redes, a etiqueta da Via Voice ali, com destaque ainda, hein? Escreve o que eu tô falando. Você vai ver, você vai ver. Josi, muito obrigado. Queria que de novo você passasse o seu contato. Obrigado mesmo. Se a gente esqueceu de eu falar alguma coisa, eu queria que você falasse agora no seu destaque final. Queria que você deixasse aí as suas considerações e para a gente encerrar. E, por favor, se a gente esqueceu de alguma coisa, pode colocar. E sempre deixa aí, Marcos, coloca de novo aqui o endereço da Via Voice para que as pessoas com nanismo possam encontrar as roupas aí da Josi, por favor. Josi, é com você para suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, amei nossa conversa, muito rica de verdade. E se vocês quiserem falar comigo ou no LinkedIn ou no Instagram, é Josi Zurdo, então Josi com S, Zurdo com Z. Via Voice, o site está aqui. E uma coisa muito importante é que eu estou absolutamente 100% disponível para qualquer tipo de conversa. Eu falo que foi de maneira intuitiva que eu consegui conhecer os corpos das pessoas com deficiência à distância. Não existe justificativa para que seja criada moda para qualquer tipo de corpo. Como é que eu consegui criar a Via Voice? Olhando para esse corpo. Como é que você cria moda para qualquer pessoa que tem qualquer particularidade física? Primeiro você pega estatística, você pega uma amostra significativa de qualquer grupo que seja, qualquer grupo. Observe esse corpo e isso vai ser criado. É possível. Quero muito
poder trocar com todos vocês, podem me chamar. E, Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa, muito rica. Vou passar para todo mundo. Poxa, ganhei minha semana, meu mês com essa conversa. Eu que agradeço. E a gente ganhou mais uma amiga aí, a Josi Zurdo, para fazer parte dessa grande família que é a Reação. Obrigado, Josi. Muito obrigado. Obrigada. Um grande beijo para você. Obrigadão, obrigado você que está assistindo a gente. Fica agora com o recadinho do GapDep e amanhã a gente volta com mais notícias para vocês, o boletim especial de notícias da TV Reação. Tchau, tchau, até mais. GapDap, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Nosso projeto tem o intuito de levar relatos de superação através das nossas experiências pessoais e palestras motivacionais. Contrate nossa palestra motivacional para a sua empresa, indústria, colégio ou associação. Adquira também o livro Me Dê a Sua Mão. Telefone WhatsApp. Anote aí o novo telefone de contato do GapDep, celular e WhatsApp, 0 código da operadora 11 95377 4041. Anote aí, 0 código da operadora 11 95377 4041.